Boa noite, pessoal. Sou o professor Jardel, muito prazer. E eu vou estar fazendo essas videoaulas visando ter uma forma de ofertar o conteúdo para quem eventualmente não puder estar participando dos Meets, tá bom? Então, se lá de vez em quando tu não pode participar dos Meets, ou talvez você tem alguma situação no teu celular, ou mesmo na tua internet, ou qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de obstáculo que impede você de poder participar, ainda assim tu vai poder acessar os conteúdos que a gente vai estar trabalhando através dessas videoaulas, beleza? Então, a nossa aula de hoje, ela visa já apresentar o início do conteúdo e a gente vai começar estudando sobre os conjuntos numéricos, beleza? Conjuntos numéricos basicamente refere-se ao seguinte: dentro da matemática, a gente tem vários tipos de números e a gente pode classificar os números de acordo com algumas características que eles possuem, certo? Essa classificação que a gente faz dos números é chamada de conjuntos numéricos. A gente classifica os números em alguns tipos de conjuntos. A gente vai falar aqui sobre quais são esses conjuntos, que tipo de número faz parte de cada um deles, e alguns desses conjuntos a gente vai se deter um pouquinho mais, vai estudar um pouquinho mais a fundo. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro conjunto refere-se ao conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N com esse símbolozinho do lado. Quando aparece o N com essa perninha a mais, significa o conjunto dos números naturais, tá bom? O que significa esse conjunto dos números naturais? Os números naturais são aqueles que a gente utiliza para contar, certo? Então, quais são os números que a gente usa para contar? Você tem uma fila de pessoas. Eu não vou sair contando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ou então contando 0,1, 0,2, 0,7, 2,5 e assim por diante. Nada a ver. A gente conta, aqui começa o 0, então digamos, daí o 1, daí o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, certo? Então, os números naturais são aqueles que são inteiros e são positivos, certo? Vou escrever aqui, ó, os números naturais, o símbolo aqui dos naturais. Quem são eles? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. O 6, o 7, o 10, o 100, o 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 e por aí vai. Os números naturais, assim como todos os outros conjuntos, eles são infinitos, certo? Tem infinitos números aqui dentro desse conjunto. Mas apesar de serem infinitos números, não é qualquer número que faz parte. Tem que ser inteiro e tem que ser positivo. Não pode ser negativo, não pode ser número decimal ou algo assim. Tá bom? Então esses são os naturais. Na sequência, a gente tem o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Que a gente representa pela letra Z, com essa perninha do lado também. Os números inteiros, o nome já é bem sugestivo, já mais ou menos indica para nós. Os números inteiros são aqueles que não são decimais, certo? São aqueles que não são números quebrados com vírgula. Só que os inteiros, diferente dos naturais, eles podem ser também positivos, beleza? Mas eles também podem ser negativos. Então, os inteiros, ó, conjunto dos números inteiros, quem que é? Bem, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e por aí vai, da mesma forma que os naturais. Mas também, além dos positivos, inclui os números negativos. Então, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e também assim por diante, menos 5, menos 6, menos 10, menos 100, menos 1000 e por aí vai. Então, os inteiros, eles são positivos, eles são infinitos, perdão, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Já os números naturais começam no zero e aí vai sempre aumentando. Não inclui os negativos. O menor natural é o zero, mas o menor inteiro não tem como definir, porque ele tem infinitos números negativos. Tá bom? Então, depois dos inteiros, que foi o segundo conjunto, agora nós temos o conjunto dos números racionais.
Quem são os números racionais, que a gente representa pela letra Q? Certo? Com essa perninha aqui também. Todos os símbolos os símbolos dos conjuntos numéricos tem sempre uma perninha a mais as letras, e são letras maiúsculas, os símbolos. Mas enfim, quem são os racionais? A definição matemática é que os números racionais são aqueles que a gente pode obter a partir de uma divisão. Como assim, professor? Por exemplo, imagine que eu efetuo a seguinte divisão, muito simples, que eu faço 1 dividido por 2. Bem, se eu resolvo 1 dividido por 2, muito simples, o resultado dessa divisão aqui vai dar 0,5, não é verdade? Perceba que, como resultado da divisão, eu obtive um número que não é um número inteiro, que é um número decimal. Então, quem são os racionais? A gente percebe aqui que os racionais são os números decimais, certo? Porque eles são obtidos a partir de divisões. Nem todos os decimais são racionais. A gente vai ver para frente alguns que não são. Mas todos os decimais que se obtêm a partir de uma divisão, eles são racionais. Tipo 0,5, 1,5, 2,7 e por aí vai. Beleza? Mas observe um outro exemplo que eu vou fazer aqui. Imagine que eu tenho o cálculo 10 dividido por 5. Bem, isso aqui também é bem simples. Se eu resolvo 10 dividido por 5, o resultado dessa divisão é 2, não é verdade? Que é um número inteiro. Então aqui a gente percebe que, como resultado de divisões, podemos encontrar números decimais, mas às vezes também podemos encontrar números inteiros, como a gente já sabe. E, portanto, tanto números decimais quanto números inteiros, ambos são classificados como racionais. Tá, professor, mas tu não disse que os inteiros têm um conjunto lá dos inteiros? Que tem um conjunto dos naturais que pega esses números? Pois está certo, tem esses conjuntos. Só que, por exemplo, o número 2. O número 2 ele é natural. Só que, além disso, ele também é inteiro. E, além disso, ele também é racional. Então, um mesmo número pode fazer parte de vários conjuntos. Beleza? Os racionais englobam tanto os positivos, que nem aqui, quanto negativos, tá bom? Porque se, por exemplo, eu tenho a conta menos 9 dividido por 3, o que significa essa conta aqui? Que eu tenho uma dívida de R$9 que eu estou dividindo para 3 pessoas pagar essa dívida. Cada pessoa vai ficar devendo R$3, não é isso? O resultado aqui, menos 3. Então, perceba que agora, como também resultado de uma divisão, eu obtive um número negativo. Então, os negativos também são racionais. Beleza? Bem, agora a gente vai ter mais 2 conjuntos, mas que a gente vai estudar em outro momento, porque agora a gente vai se deter um pouquinho dentro dos números racionais. E daí eu vou fazer essa fala num segundo vídeo.